Efésios 5, versículo 15 e versículo 16. Aliás, eu vou me estender até o versículo 17. Diz assim o texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como os insensatos, mas vivam como pessoas sábias. Pessoas sábias aproveitam ao máximo cada oportunidade e sabem que os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Na última quinta-feira, nós iniciamos aqui no auditório um pensamento sobre a importância de reorganizarmos a nossa vida. Nós chegamos à conclusão que a nossa vida é uma vida super complicada, aliás, hiper complicada. Nós vivemos num ritmo completamente frenético e na última quinta-feira nós nos debruçamos um pouco e falamos sobre a importância de reorganizarmos a nossa vida, a fim de que tenhamos uma vida mais simples. Há um desafio para nós: descomplicarmos a nossa vida e tornarmos a nossa vida uma vida mais simples. Eu disse na quinta-feira que quando eu digo de vida mais simples, eu não digo de você fazer um voto de miséria, pegar o que você tem, distribuir aos pobres, mas eu digo de você trazer para dentro da sua realidade valores que são prioritários. Nós perdemos muito tempo com aquilo que não tem nenhuma importância. Nós nos esquecemos que temos apenas uma vida, essa vida passa muito rápido e nós estamos desperdiçando a única vida que temos com coisas que são completamente fúteis. Há um clamor. Quinta-feira nós saímos daqui da celebração com o nosso coração inquieto e disposto a reorganizarmos a nossa vida, a desenvolvermos uma vida mais simples, a não sermos consumidos por esse ritmo frenético do mundo, algo que tem nos deixado esgotado, cansado, sobrecarregado, exausto. Nós somos pessoas que vivemos completamente cansados. Nós estamos cansados. Eu olho para vocês, eu disse isso na quinta-feira, eu queria que vocês tivessem o privilégio que eu tenho. Eu chego aqui na frente, olho para vocês, eu tento não ficar concentrado na expressão facial e corporal de vocês. Porque se eu me focar na expressão corporal e facial de vocês, vocês conseguem transmitir o cansaço de vocês para mim. Nós somos pessoas cansadas. Nós estamos completamente esgotados, nós somos pessoas exaustas. Nós concluímos na quinta-feira que viver esgotado é um problema que envolve todo mundo: jovem, velho, criança, adolescente, rico, pobre, pais, profissionais, mulheres, homens. Viver esgotado, viver cansado, viver sentindo-se exausto tornou-se um problema global. Independente de onde você estiver, as pessoas estão cansadas. Me parece que hoje existiu na nossa pátria uma manifestação contra, não uma pessoa, um sistema político, mas contra a corrupção que invadiu o nosso meio. E a pergunta que sempre surge é: será que existe uma maneira de erradicar essa corrupção? Nós estamos cansados. O que aconteceu nada mais é do que a explosão de um cansaço. Nós vivemos enfadados, nós estamos fadigados de tanta nojeira. Nós vivemos no mundo corrupto, no meio de pessoas corruptas. Me faz lembrar o que o profeta Isaías disse quando viu os anjos. Isaías disse: eu sou um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Ou seja, nós estamos completamente cansados. Nós saímos quinta-feira desse auditório convictos de que a nossa vida pode ser diferente. Podemos, em meio à aceleração do dia a dia, podemos, em meio à agitação que nós vivemos, podemos encontrar uma satisfação para viver. Nós fomos motivados pelo Espírito Santo a entender que a vida que Deus planejou para cada um de nós é uma vida muito simples, gente. Nós complicamos demais. Deus quer que vivamos uma vida simples. Viver uma vida simples é o propósito de Deus para nós. Deus deseja que vivamos uma vida que deixe de fazer o que não importa e concentre-se em edificar-se sobre o que verdadeiramente é importante. A pergunta é: a vida simples tem sido vivenciada por você? Deus nos deu uma senha na quinta-feira.
Deus nos disse que para termos uma vida simples, nós precisamos necessariamente estar conectado com Ele. Quem esteve aqui na quinta-feira, levante a mão. Você ouviu isso? Nós precisamos estar conectados com Deus. Só há uma maneira de descobrir a essência, a satisfação para viver. E a satisfação para viver está em encontrar o ideal de vida. Encontrar o ideal de vida é viver conectado com Deus. Quando eu olho para esse texto, quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Efésios e nos exortando a viver de maneira que aproveitemos cada oportunidade, eu olho para o texto e percebo que Paulo está nos exortando a fugir à tentação de viver uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida sem nenhum propósito. Paulo diz no texto: tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não vivam como os imprudentes, como os insensatos, mas sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam imprudentes, procurem compreender qual é a vontade de Deus para vocês. Paulo está olhando para nós no texto e Paulo está dizendo que devemos tomar cuidado com a maneira como vivemos. Por quê? Porque se vivermos como os imprudentes, nós desperdiçaremos a única vida que temos. Você só tem uma vida e ela está se acabando. Paulo está dizendo: cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, aproveitem cada oportunidade, ou seja, não desperdice um segundo da única vida que vocês têm. O problema é que quando eu olho para mim mesmo, ou quando eu olho para nós, eu percebo que nós não temos observado o conselho do apóstolo Paulo. Olha para cá, por favor. As nossas programações, elas não se ajustam com a necessidade de aproveitarmos cada oportunidade. Gente, se eu fosse dar um tema para o nosso bate-papo hoje, eu diria o seguinte: nós precisamos dominar a nossa agenda. Nós temos muitos compromissos. Nós temos muitas coisas a fazer, nós não conseguimos aproveitar cada oportunidade, nossa agenda está superlotada, a nossa agenda está abarrotada de coisas e somos obrigados por causa disso a viver correndo de um lado para o outro, até porque nós temos muitos compromissos a cumprir. Tem gente que chega a dizer que o dia de 24 horas está sendo pouco para tanta coisa a fazer. Quando eu ouço isso, eu digo assim: Deus errou em ter feito um dia de 24 horas. Isso me faz lembrar uma frase de John Wesley, quando o grande reformador disse que se você não sabe administrar bem o seu tempo, o diabo se encarrega de fazer isso por você. Nós não conseguimos dominar a nossa agenda. Pelo contrário, hoje nós somos pessoas que se tornaram reféns da agenda que possuímos. A nossa agenda está abarrotada. A nossa agenda está cheia de compromissos, está superlotada. Nós não temos mais tempo, gente. Nós não temos tempo para nada, não sobra nenhuma margem de manobra, nós não temos oportunidade para encaixar algo novo, nós não temos um pouco mais de hora, um dia, semana, os compromissos nos sufocam. E sabe qual é o pior? O pior é que não ter espaço na nossa agenda nos faz sentir-nos completamente importantes. Já parou para analisar isso? Tem gente que fica feliz, com o ego massageado, quando pode dizer o seguinte: não tenho tempo, eu estou cheio de compromisso. Isso alimenta algo doentio que tem em nós. Paulo está olhando para mim e para você hoje, e nesses 2 versículos ou 3 versículos, Paulo está dizendo que uma agenda fora do controle nos impede de ter uma vida simples, onde cada oportunidade deve ser aproveitada. Eu não sei como é o seu dia.
Eu não sei como é a sua dinâmica, eu não sei como é a sua trajetória, eu não sei que horas você acorda, não sei que horas você precisa entrar no seu trabalho, não sei até que horas se estende o seu expediente, não sei qual a rotina que você tem no final do expediente, se você volta para casa, se você vai para uma faculdade, eu não sei, mas uma coisa, olhando para o texto, eu chego à conclusão: uma agenda superlotada nos torna refém de coisas tangíveis, ou seja, quando temos uma agenda superlotada, nós temos muitas reuniões, muitos projetos, muitos compromissos, são muitos orçamentos, são muitos planejamentos, e a consequência da agenda lotada é que de quando em vez, ou quase sempre, nós não priorizamos adequadamente o que para nós deveria ser primordial, ou seja, nós não priorizamos os nossos relacionamentos com a família, nós não priorizamos o nosso relacionamento com os nossos amigos, nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus. E aqui vai uma novidade para você. Se alguém nunca disse isso para você, eu queria olhar para você e dizer para você: você é o dono da sua agenda. Se você não tem tido tempo para fazer o que deveria fazer, o culpado é você mesmo, porque você é o senhor da sua agenda. A responsabilidade por manter o controle da sua agenda é sua. Você precisa simplificar a sua rotina, você precisa ter uma vida simples. Se você não fizer isso, conforme o texto bíblico diz, você estará se comportando como imprudente, como alguém insensato, e você verá a sua única vida sendo desperdiçada com coisas que não produzem impacto eterno. Você consegue compreender isso? Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós vivemos nessa vida, gente, como se parecesse que ela fosse muito longa, que o futuro estivesse muito distante, que ela nunca iria se acabar. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele diz que a nossa vida é como um vapor que aparece por um curto tempo e logo se vai. Nós não podemos desperdiçar a única vida que temos. Conforme diz Paulo, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu, quando estava escrevendo isso aqui, eu fiquei pensando sobre o aprendizado que eu tenho obtido. Eu tenho aprendido, e eu queria compartilhar isso com você. Eu tenho aprendido que a minha agenda deve estar muito menos atrelada ao que eu tenho que fazer ou realizar, e muito mais comprometida ou envolvida com quem eu desejo me tornar. Vou repetir. O dia que eu aprendi isso, eu mudei a minha rotina. A agenda que eu tenho deve estar muito mais comprometida, ou melhor dizendo, muito menos atrelada àquilo que eu devo realizar, ou sou pressionado a fazer, e muito mais envolvida com quem eu desejo me tornar. Você já parou para analisar? E eu queria que você fizesse isso, uma experiência, um homework, um dever de casa ao longo da semana. Eu queria que você pudesse perceber quanto tempo você gasta da sua agenda tentando satisfazer os desejos que os outros têm sobre você. Estão entendendo? Nós vivemos assim. A nossa agenda, ela é feita conforme a perspectiva do outro. Eu tenho aprendido que quando eu organizo a minha agenda para aquilo que eu quero me tornar, a pergunta que surge é: até que ponto Deus está envolvido? Até que ponto a oração, até que ponto a busca por um relacionamento com o Espírito Santo está envolvida na minha rotina? Até que ponto Deus, oração, Espírito Santo estão comprometidos quando eu preparo a minha agenda? Eu preciso incluir as minhas prioridades particulares. Eu não posso ceder à pressão. É necessário decidir quais as coisas serão importantes para a minha vida e quais ficarão em segundo plano. O que eu estou dizendo para vocês é algo que me contamina. O que eu estou dizendo para vocês é algo que me impede de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Se você pudesse responder uma pergunta, a pergunta que você deveria responder é: você tem aproveitado ao máximo as oportunidades que têm aparecido? Tem pessoas que dizem assim: o dia parece que ficou tão curto. Quem já teve essa sensação?
Pode pecar, irmão, pode confessar o pecado. Ah, já teve? Eu também. Tem dias que eu saio daqui do expediente frustrado, porque no meu lembrete tem tantas coisas a executar, e quando eu vou para casa não consegui cumprir tudo. É uma sensação de incompetência. Eu não fui competente para fazer tudo quanto eu deveria fazer. A pergunta é: será que isso está acima do meu compromisso em ter um relacionamento saudável com aquele que criou todas as coisas? Se Deus fosse organizar a sua agenda, como seria a sua agenda? Se Deus fosse organizar a sua rotina, mudaria alguma coisa? Você continuaria fazendo as mesmas coisas e do mesmo jeito? Ou as prioridades seriam substituídas? Eu quero olhar para você e quero sugerir alguns compromissos que, na minha opinião, devem ser prioritários na sua agenda. Eu não quero me intrometer na sua rotina. Eu não quero me intrometer no seu jeito de viver, é a única vida que você tem. Mas eu quero tentar contribuir para que você tenha uma vida mais simples, uma vida mais saudável. Você está muito complicado. Você está envolvido com muitas coisas. Como vimos na quinta-feira, exemplo de Maria e Marta. Você está envolvido em muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Jesus disse isso para Marta. Eu quero sugerir alguns pontos, alguns compromissos que, se eu fosse você, colocaria como prioridade na sua agenda a partir de hoje. Compromissos que darão a você o privilégio de viver como um sábio e não como um imprudente. Compromissos que, se você fizer como prioridade, darão a você a oportunidade de aproveitar ao máximo cada essência que surgir diante de você. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que na minha agenda, e eu sugiro que também seja na sua agenda, para que você aproveite o máximo cada oportunidade, não seja como insensato, mas sim como sábio, eu queria sugerir que você incluísse que a sua conexão com Deus passa necessariamente pela sua participação na igreja de Deus. Eu vou tocar num ponto que é nosso agora, um ponto específico para a Terceira Igreja Batista em São Mateus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não acredito, você pode acreditar, aqui na Terceira Igreja, algo extraordinário que tem a nossa liberdade para pensar. Nós não somos massa de manobra do pensamento de ninguém. Deus nos deu a capacidade de raciocinar e nós a exercemos para a glória de Deus. Então aqui nós concordamos em discordar cordialmente. A palavra que prevalece aqui não é a palavra de um sacerdote religioso. Tudo que é feito na Terceira Igreja é resultado de reflexão. Você não precisa concordar com o que eu vou falar, mas eu creio, prego e vivo que o seu relacionamento com Deus passa necessariamente pelo seu compromisso com a igreja de Deus. Aliás, na minha opinião, o relacionamento vertical, ele é mensurado pelo relacionamento horizontal. Quer saber o quanto você está envolvido com Deus? Basta saber o quanto você está envolvido com aquela que é a expressão máxima do reino de Deus na terra. Organizar a sua agenda, ter uma vida descomplicada, aproveitar ao máximo cada oportunidade, ter uma vida simples, requer necessariamente acreditar que a sua conexão com Deus passa necessariamente pela sua participação na igreja de Deus. Eu confesso, gente, que eu fico chocado quando, conversando com algumas pessoas, eu ouço o seguinte comentário: olha, eu não tenho tido tempo para participar das celebrações. Talvez você que esteja aqui na celebração já tenha dito isso para mim. Meu irmão, senti tanto a sua falta. Você estava onde, Érica? Senti a sua falta. É um exemplo, tá, gente? A Érica não falou isso, não. E ela olha para mim e diz assim: mas pastor, eu estou tão atarefada, tem tanta coisa para fazer, eu não tenho tido tempo para participar das celebrações. Alguém já ouviu coisa do tipo? Ou já falou coisas do tipo? Pode levantar a mão, é bom isso, porque aí já pede logo perdão. Mais alguém? Mais alguém? Pede logo perdão, mais alguém? Eu não tenho tido tempo para participar das celebrações. Eu tenho tantos compromissos. Quando eu ouço isso, eu me choco. Por que eu me choco? Porque eu percebo que as pessoas que assim falam, elas estão dizendo com as próprias palavras que participar na igreja de Deus não faz parte da agenda delas. É algo secundário.
Se eu não tenho tempo por causa dos compromissos, é porque não está na minha agenda, porque o que prevalece é o que está na minha agenda. Aí vem um escritor americano fantástico chamado John Piper e ele diz para mim e para você o seguinte: se Deus te deu tempo para fazer coisas que são secundárias, deve ter te dado tempo para fazer as coisas que são primárias. E relacionamento com Deus e com a igreja de Deus é uma das coisas primárias que devem estar na sua agenda. Diz pelo menos um amém, irmão. Depois você pede perdão de novo. Você precisa participar da igreja de Deus. Eu não tenho medo de ser enfático em afirmar que é extremamente necessário você tornar como prioridade na sua agenda a sua participação na igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A Bíblia diz que você deve buscar ao Senhor enquanto o Senhor pode ser encontrado. A Bíblia diz que se você buscar ao Senhor de todo o coração, o Senhor se permitirá ser encontrado por você. Existem muitas pessoas, assim como eu e você, que desejamos ter compromisso ou envolvimento ou relacionamento com Deus. Se você quer ouvir o que Deus tem para dizer para a sua vida, logo você deverá estar onde a palavra de Deus é ensinada. Estou sem direção. Óbvio, você não está onde a palavra de Deus é ensinada. Como terá direção? Eu não sei o que faço. Óbvio, relacionamento com Deus e com a igreja de Deus, onde a palavra ensinada não faz parte da sua agenda. Como você vai ter direcionamento? Você deve participar com regularidade. Você deve tornar prioritário na sua agenda a participação na igreja de Deus. Por que eu digo isso? Eu não estou dizendo isso porque eu acredito por mim mesmo, não. Eu olho para a Bíblia e percebo que a rotina semanal de Jesus era um compromisso com a igreja de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim: no dia de sábado, Jesus novamente foi na sinagoga, como era seu costume, semana após semana. Se Jesus ia, você acha que você não deve ir? Tem gente que fica em casa tirando cara ou coroa. Vou ou não vou? Quer ver uma coisa como tem a ver com compromisso? Quantas pessoas já se sentiram cansadas? Sinceridade. Chegaram em casa e disseram o seguinte: estou tão cansado, hoje eu não vou à celebração. O primeiro está aqui, tá? Tem celebração que eu venho porque eu sou obrigado a vir, porque eu tenho que pregar, senão eu ficaria em casa. E eu digo isso tranquilamente, porque o pastor aqui não tem pretensão nenhuma de ser aqui o que ele não é fora daqui. Você já se sentiu assim? Estou tão cansado, não quero ir à celebração. E quantos, pensando assim, não vieram na celebração ficar em casa? Pode levantar a mão. Ó, está com pecado de novo, tem que pedir perdão. A pergunta que eu faço é: quantos tiveram esse mesmo pensamento numa segunda-feira de manhã cedo, quando aquele despertador tocou, dizendo o seguinte: eu estou tão cansado, eu não quero ir para o trabalho? E quantos não foram para o trabalho porque estiveram cansados? Sabe por quê? Porque o trabalho faz parte da sua agenda e a participação na igreja de Deus não faz, porque se fizesse, você viria mesmo cansado. Se a minha filha mais velha estivesse aqui, faria assim: toma. É simples, gente. É simples. Eu sei que você é do tipo de crente que gosta de vir numa celebração que tem muito mover, é céu aberto, é anjo subindo, descendo, é anjo de cueca de ouro pulando para lá, é mistério, é visão, é línguas de fogo. Eu sei que você gosta disso. Eu sei. Mas todo movimento é mero vento, passa. O que permanece é o seu relacionamento com Deus. Reorganize a sua agenda. Em nome de Jesus, tenha uma vida mais simples. Está muito complicada a sua vida. Você tem muito compromisso. E o compromisso que você deveria ter, me permita dizer, você não tem tido.
Vamos apertar mais um pouquinho? O que vocês acham? Pode ou não? Eu tenho que pedir permissão. Pode apertar só mais um pouquinho? Vocês aguentam sangrar mais um pouquinho só? Sim ou não? Tomara que da segunda celebração eles também... E eu me lembre, né? Porque isso que eu vou falar não está escrito. Tomara que que eu lembre que eles me permitam também. Quantos aqui deixam de pagar a mensalidade do colégio do filho? Você paga, não paga? Você paga a prestação do carro, não paga? Sim ou não? Você paga o aluguel, paga ou não paga? Você deixa de pagar o aluguel? E você não tem a mesma regularidade no que diz respeito à fidelidade em dízimos e ofertas. Por quê? Porque não faz parte da sua agenda. Porque se fizesse parte da sua agenda, você não seria alguém insensato e imprudente roubando a Deus no dízimo e nas ofertas. E é isso que a Bíblia diz. É simples, gente. Lembram daquela série O Evangelho Enfraquecido dos Evangélicos? Lembram daquela série? Aquela série eu nunca mais vou esquecer, porque eu recebi tanto elogio por causa daquela série, que eu fiquei tão feliz. Mas teve alguém que virou e falou assim: esse pastor não pode pregar isso lá não. Se ele continuar pregando isso, a igreja pode tirá-lo de lá, ou a convenção pode tirá-lo. Engraçado, né? A gente agora deve pregar o que massageia o ego. Quer dizer, você não deve pregar o que é verdadeiro. Nós vivemos num mundo muito falso. E pior do que viver num mundo falso é que tem muitas igrejas que no mundo falso estão pregando uma mensagem completamente falsa. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. A sua vida está passando muito rápido. Aliás, existe um texto em Lucas que diz: nessa mesma noite lhe pedirão a tua vida, o que você tem preparado, para quem será? A pergunta que eu faço é: quem você quer se tornar? Se você tem algum interesse, guarde isso no seu coração. Se você tem algum interesse, ainda que vago, se você tem algum interesse em se tornar um discípulo de Jesus, alguém mais focado no Evangelho, alguém mais autêntico, um crente não superficial, se você tem algum interesse em ser melhor a respeito da fé, alguém que se torne mais parecido com Jesus, você precisa necessariamente anotar na sua agenda algumas palavras, e uma delas se chama igreja. Igreja não pode ser uma opção de final de semana, tem que ser um compromisso na sua agenda. Diz um amém, irmão. Ninguém vê Deus nisso. Ninguém fala em mistério. Segundo lugar, controle a sua agenda, porque senão você vai se tornar refém dela. Segundo lugar, além do compromisso com a igreja, se você quiser aproveitar cada oportunidade ao máximo e viver como um sábio e não como insensato, segundo lugar, tenha compromisso com a sua família. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebo que hoje nós sacrificamos a nossa família por causa das nossas agendas. Eu me lembro, eu estava perguntando isso a Aline lá em casa, na hora que eu estava me arrumando, disse para ela, quando é que foi? Ela não se lembrou exatamente, eu não sei se foi Eduarda ou Mariana. Nós morávamos no apartamento pastoral lá no Rio de Janeiro, da igreja onde nós pastoreávamos, e uma vez eu cheguei do expediente, saía muito cedo, dava aula em 3 faculdades, depois ia para o expediente, voltava para casa tarde da noite, porque tinha atendimento na igreja, tinha seminário funcionando na igreja. Uma vez cheguei em casa tarde da noite, e quando eu estou trocando de roupa, o interfone toca, e aí alguém da igreja, um irmão da igreja, que foi lá em casa, no apartamento, dizer o seguinte: pastor, estou precisando de sua ajuda, a minha filha desapareceu, não tenho notícia, eu queria que o senhor fosse comigo no necrotério, na polícia, nos hospitais, para ver se a gente encontra o corpo da minha filha. Imediatamente eu troquei de roupa, desci. Quando eu estou descendo as escadas, eu não sei se foi Eduardo ou Mariana, olham para mim, ou olhou para mim e disse assim: papai só chegou agora e vai sair de novo?
Naquela hora teve um estalo. Eu disse assim: esse papai, você chegou agora e vai sair de novo, significa uma reclamação acerca da minha ausência. Eu estou vivendo mais intensamente para atender os caprichos ou anseios de outras pessoas do que fazer o que eu fui chamado para fazer, que é cuidar da minha própria casa. Infelizmente, tem muitos cristãos mimados que acham que pastor é alguém que recebe dinheiro da igreja para ficar 24 horas à disposição dos meus caprichos. Não é. Não é. Não é. Nós precisamos cuidar da nossa casa, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa família. Tem gente levantando a mão para o céu dentro de uma comunidade de fé, falando em mistério, gritando glória a Deus, mas com os filhos perdidos. Tem gente querendo dar lição de moral a nível de casamento, mas já está no 3º casamento. Cuidado com isso, não se torne refém dos seus maus comportamentos. As suas palavras têm que ser coerentes com as suas atitudes. Por que você fica observando o cisco que está no olho do seu irmão? Tira a trave que está nos seus próprios olhos para que você enxergue o seu próprio erro e depois passe a ajudar o seu irmão. Cuidado com a sua família. Infelizmente eu conheço inúmeros pastores, alguns meus amigos, que querem dar lição de moral na igreja ensinando o pai a cuidar do filho, mas os próprios filhos estão nas drogas e na prostituição. Pastores querendo dar lição de moral, incentivando pessoas a manterem-se casadas, mas que já carregam divórcio nas costas. O maior ministério que você tem não é aquele que você desempenha numa comunidade de fé, mas é a sua própria família. A maior igreja que a Adonia Júnior vai pastorear na vida está composta de 3 membros: Eduarda, Mariana e Aline. Se eu não conseguir ser pastor para minha mulher e para as minhas 2 filhas, eu não sirvo para pastorear ninguém. Como é que está a sua casa? Sua família faz parte da sua agenda? Qual foi a última vez que você teve uma segunda lua de mel com a sua esposa? Que é isso, pastor? Não tive nem a primeira. Está errado. Está errado. Qual foi a última vez que você planejou as férias com os seus filhos, com as suas filhas? Aí você diz para mim assim: pastor, eu não tenho dinheiro. Irmãos, quem olha para mim acha que eu, entendeu? Sou rico e que eu fui rico a vida toda. Quando eu decidi largar a carreira militar, sair da aeronáutica, se você não sabe, o militar não tem direito a FGTS, INSS, rescisão, não tem nada disso não, irmãos. Eu andava 5 quilômetros aproximadamente para ir para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para 2 passagens. E nesse tempo de escassez financeira, você acha que eu não passeava com a Aline? É óbvio que eu passeava, eu ia a pé para o shopping com a Aline, chegava no shopping e eu ensinei a Aline o conceito de vitrinar. Era uma bênção. Andando com a Aline do meu lado, olha que vestido bonito, meu amor, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar. Naquela época a casquinha do McDonald's custava 90 centavos, você lembra desse tempo? Era o que eu tinha no bolso, preferíamos ir a pé e voltar a pé e usar os 90 centavos para comprar uma casquinha de baunilha e dividir com os 2, voltávamos felizes da vida. Porque a questão não é estar ao lado, a questão é a qualidade de estar ao lado. Tem gente que diz assim: não, mas eu dou tempo para minha família, eu fico em casa com eles no final de semana. A questão não é ficar em casa, a questão é a qualidade de ficar em casa. Às vezes você está em casa e está ausente. Você consegue compreender? Aí você diz para mim assim: mas o senhor fala isso porque você não conhece a minha mulher. Você não casou com ela? Alguém forçou você a casar? E outra coisa, foi Deus que te deu ou foi o diabo que te deu? Deus nunca erra. Deus nunca erra. Nós precisamos colocar na agenda família, irmãos. Eu decidi já há algum tempo.
Tem gente que às vezes liga para mim e diz assim: o senhor chega na terceira igreja cumprir expediente que horas? Eu vou confessar a vocês que no início, lá no Rio de Janeiro do ministério, eu tinha alguns medos. Quando alguém ligava cedo para mim, 8 horas da manhã, por exemplo, e eu estava dormindo, a pessoa: pastor, eu te acordei? Eu tentava desembaraçar a voz, disse: não acordou não, porque eu tinha medo de dizer que eu estava dormindo 8 horas da manhã, do que a pessoa ia dizer. Talvez iria me chamar de vagabundo, dormindo até 8 horas da manhã. Hoje, sabe que horas eu chego aqui na terceira igreja cumprir expediente? 2 horas da tarde. Eu sempre diz assim: o senhor fica em casa à toa? Não, eu fico em casa porque todo dia de manhã está na minha agenda particular cuidar da minha família. Eu não abro mão de levar minhas filhas todo dia para o colégio. Você gostando ou não. A agenda é minha, não é sua. E eu não vou fazer a minha agenda por causa dos seus caprichos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Serve para você isso. Não tenha dúvida, as pessoas que vêm, elas já sabem. Se eu estiver no meio de um atendimento, minha esposa ou as minhas filhas ligarem precisando de alguma coisa, não tenha dúvida, tão certo como Cristo vai voltar, eu vou virar para vocês assim: eu preciso ir agora, porque não existe nada mais prioritário para mim depois de Deus senão a minha família. Sua família faz parte da sua agenda? Eu quero dar 2 exemplos bíblicos de pessoas que eram excelentes na igreja, mas péssimos dentro de casa, porque a família não fazia parte da sua agenda. Por exemplo, rei Davi, que cara majestoso, matou um gigante chamado Golias, misturou o urso e o leão na mão, mas a Bíblia diz que Davi foi um péssimo pai. Davi era capaz de derrotar um gigante, mas não era capaz de confrontar os filhos com a verdade. E tem muito pastor assim, é um gigante no púlpito, mas é frouxo dentro de casa. Um outro exemplo, sacerdote Eli. Estava lá no templo, era o sacerdote, mas não conseguia dominar os filhos. Rofine e Finéias transformaram a casa de Deus em prostituição, em prostíbulo. Transformaram a tenda do encontro em algo feito para orgia. E a Bíblia diz que Deus os matou por causa disso. O sacerdote Eli era excelente no sacerdócio na comunidade de fé, mas era um péssimo sacerdote dentro da própria casa. Moral da história? Morreu também. Um terceiro exemplo que eu estou me lembrando, rei Ezequias. Quando Isaías chega para Ezequias e diz assim: Deus mandou vir aqui para mandar você colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ezequias se preocupa que vai morrer. A Bíblia diz que ele olha para a parede, começa a chorar, pede a Deus mais 15 anos. Deus dá 15 anos para Ezequias, mas a pergunta é: ele colocou a casa em ordem? Negativo. Manassés